Bom, acho que já estamos chegando aqui às 11 horas, né? Já estamos aí com um público aqui cada vez mais crescente, né? Os nossos convidados aí que estão entrando ainda. Mas eu acho que até em respeito a quem já entrou aqui até às 11 horas, acho que já dá para a gente começar, né, Carol? A gente está aqui hoje com alguns convidados aqui bastante ilustres aqui, que é o Mauro e o Alexandre, vocês estão vendo ele na telinha, daqui a pouquinho a gente já vai apresentá-los e fazer um bate-papo aqui bem legal com eles, né? Bom, a gente tem, eu acho que desde o começo da pandemia, né, aproximadamente, na verdade, desde julho, né, nós temos feito aí alguns episódios, né, como parte da nossa série, né, para falar desse nosso mundo das empresas familiares, dos negócios familiares, até desse ecossistema, né, das startups que a gente aqui denominou para aquele público mais catalogado ali, que a gente chama dos emerging giants, com potencial ali para chegar a unicórnios, né? A gente tem feito algumas séries, né, alguns episódios como parte dessa série, né, do nosso Private Enterprise, do nosso mercado empreendedor aqui na KPMG. E hoje a gente vai falar de crescimento de perenidade, né? Eu sou o Gilbran Coelho, eu sou responsável aqui pela prática de Private Enterprise na KPMG do Brasil e também da América do Sul, né? E para vocês que têm nos acompanhado, os últimos episódios, né, que nós falamos, a gente falou no primeiro episódio, né, a gente falou de sucessão, né, falamos de desafios das novas gerações. A gente teve ali o Sérgio Guerra, do Grupo Orguel de Belo Horizonte. A gente teve o Gustavo Catenacci, lá da Crédito Brasil, aqui de São Paulo. Né? Já para o segundo episódio, a gente falou dos desafios de perenizar, né, a cultura e, da mesma forma, oxigenar, né, um negócio com novos talentos, nova geração e tudo mais. Aí a gente teve a Tássia Gonzalez, da Transpes de BH, né? Já vão até achar que é marmelada aqui pelo meu sotaque, né, Carol? Sotaque mineiro, já falei BH aqui 3 vezes, né? A Tássia lá de BH, a Daniela também Medioli, né, do Grupo Sada, tão importante também lá da região, né, de Belo Horizonte, Minas Gerais, e o Sadak da Trend Foods de São Paulo, né? Então foi também um episódio bastante interessante. Tudo está no YouTube, né? Quem quiser pode voltar lá e ter acesso. A Carol vai colocar os links aqui ao longo da nossa live, né? E a gente teve no terceiro episódio, a gente falou sobre a importância da implementação da governança corporativa. E aí não precisa fazer tudo de uma vez, mas que seja passo a passo, né? Dentro de cada uma dessas caixinhas da nossa mandala, né? E os episódios estão passando por essa mandala, que é a nossa metodologia. Mas da importância, né, da implementação da governança corporativa, mesmo que a sua empresa ainda esteja no estágio que não seja o estágio de empresa super grande, né? Mas mesmo pequena ainda, ou até média, né, a importância de já ir fazendo isso passo a passo para que quando aquele momento de um crescimento talvez exponencial, né, ou de uma transação de capital acontecer, essa estruturação já está ali como parte do dia a dia, né, e não só como check the box na cultura da empresa, né? Então, nesse terceiro episódio, a gente teve o Bruno Soares, da ISA Engenharia de Curitiba, e também o Ronaldo Schaffer, como conselheiro experiente aí, amigo aqui da casa também, né? Eu acho que quando a gente olha para o momento atual e a gente pensa aí nessa tempestade perfeita, né, pela qual a gente tem passado, eu acho que a gente fala de pandemia, né, e pandemia acho que é um tema sem precedentes, né? Acho que a maioria de nós aqui que estamos nessa, se quiser, a Catarina ela pode até passar por aí, né? Obrigado, Catarina. Acho que a maioria de nós aqui, né? Quando a gente fala de pandemia, é algo realmente extremamente novo para a gente, né? Seja pensando na não existência disso na nossa história, mas também pensando um pouquinho no ônus, né, pessoal e de negócios, né, que uma pandemia como essa trouxe para a gente. A gente não quer focar hoje aqui tanto só nos aspectos da pandemia, a gente já está começando a querer sair dela, né, se Deus quiser, e a gente já está olhando um pouco para frente aqui na nossa conversa, falando de crescimento e perenidade, né, mas certamente devem haver aí também alguns aprendizados como parte dela, né. Acho que quando a gente olha para essa tempestade perfeita aí, né, a gente fala de privacidade de dados, né. Poxa, a gente está nesse mundo no cloud, né, no mundo de transformação digital, né, no mundo em que tem uma disputa pelo domínio de inteligência artificial entre Oriente e Ocidente, e ao mesmo tempo que a gente passa por isso, a gente olha para o lado de geopolítica, né, e a gente fala, poxa, o mundo está polarizado pra caramba, né, tem esses movimentos, né, de eixos de poder de um lado para o outro, quando hoje tudo está na nuvem, né,
E essa tendência que se fala tanto hoje, que vai saber se ela efetivamente vai acontecer, de desglobalização, né? Ou seja, você fala, sei lá, se a gente usa como supply chain como exemplo, né? Hoje tudo tão descentralizado, né? Por que não? Ou, na verdade, se fala muito hoje em dia de trazer isso mais para perto, né? De onde a empresa, né? Ou as empresas estão, até para evitar esse risco que a gente acabou passando por ele aqui durante a pandemia, né? De falta de suprimento e tudo mais. Então, isso, quando você joga uma coisa com a outra aqui, a tempestade perfeita ela vai se formando, né? Para não falar aqui dos efeitos climáticos, né? Que efetivamente são sem precedentes, a gente olha para as reuniões do World Economic Forum, né? O F, que acontecem anualmente lá em Davos, e a gente olha para aqueles top 10 risks, né? Os 10 maiores riscos, né? Que são colocados ali anualmente, e, poxa, está difícil de tirar o risco de efeito climático, né? Até o próprio risco de geopolítica do topo da lista. E aí a gente tem aqui a questão, a gente está colocando aqui como Office Anywhere, né? Que era, ou chama-se de modelos ambidestros, né? Porque cada um está chamando de um jeito, mas a gente tem hoje uma realidade também que estávamos totalmente físicos, todo mundo no escritório, né? Em algum momento durante a pandemia, todo mundo em casa, né? No virtual. E a gente vai para o modelo agora que a gente quer até fazer uma enquete com vocês ao longo dessa nossa jornada aqui de 1 hora, para entender aí como vocês estão, né? Mas a gente gera um desafio aí nessa tormenta perfeita de accountability, de engajamento, né? De comprometimento com as coisas, se está em casa, se não está e tal. E aí quando você joga isso com novas gerações, a gente tem pela primeira vez 5 gerações no mercado de trabalho, né? Então a gente está em um momento realmente bastante interessante. As 5 gerações, a gente já falou muito sobre isso, né? Mas por um lado, você pode ter aqui também o lado da experiência do old school, né, da turma que já trouxe o negócio até aqui, e por outro lado, a combinação da nova geração que chega também para oxigenar bastante. Então, eu acho que aqui, com isso, a gente tem uma conversa bem legal aí para avançar durante o dia. Se você quiser passar para o próximo, obrigado, Catarina. A gente tem aqui conosco hoje, né, vocês já estão vendo ali as carinhas deles aí, o Alexandre, né, diretor-presidente da Condor SA, temos histórias bem legais para contar para a gente, né, e o Mauro Viegas Neto também, presidente executivo da Concremate, né, e a gente já vem com eles, e a gente está aqui com a Carol, né, a Carol é nosso braço direito, braço esquerdo no Private Enterprise, na KPMG, tem feito um trabalho aqui excelente de ajudar as empresas familiares, os negócios familiares desses ecossistemas que eu comentei a prosperar, né? Então a gente está imbuído nisso, esse é o nosso propósito e a gente espera poder ter uma conversa aqui, inclusive, bastante aberta. Por favor, mandem perguntas, né? Aqui a gente está num fórum de amigos, um fórum relativamente até informal, né? E espero que a gente consiga ter tempo aqui para atacar todas as frentes. Ô, Carol, conta pra gente, eu estou vendo esse QR Code aí, o que é isso aí? Legal, Gilberto, obrigada. Primeiro, bom dia a todos também. Muito obrigada pela presença de todos que estão nos ouvindo e vendo. E, bom, como o Gilberto citou, esse é o nosso 4º evento nos últimos 3 meses, com foco em empresas familiares. E é um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje também. E todos esses eventos, a gente tem convidado vocês a acessarem a nossa ferramenta Dinâmica das Famílias Empresárias. Essa ferramenta foi elaborada pelo nosso time global, mas ela está em português e está sendo aplicada também em vários países e outros idiomas. E é uma ferramenta gratuita. Para isso, a gente está deixando aqui do lado o QR Code durante todo o evento, caso vocês possam já entrar e dar uma olhada como ela funciona. Mas é muito importante também que vocês reservem pelo menos 15 minutos para responder todas as perguntas, né? São 42 questões, cada uma delas são focadas nas áreas que nós entendemos como áreas cruciais para o crescimento da família empresária, da empresa familiar, e também o fortalecimento da governança corporativa. E, bom, cada uma desses blocos, né, que são relacionados dentro desse framework que a gente está divulgando aqui, mostrando para vocês, são 6 áreas: pessoas, crescimento, sucessão, riscos, governança e patrimônio. E ao passar por todas as questões, você vai receber um resultado, né, um relatório, onde vai classificar onde a sua empresa precisa de mais atenção. E são áreas que também podem demandar investimentos. E por isso nós
sugerimos fortemente que vocês respondam e compartilhem também o resultado com o conselho da empresa, se houver, com outros membros da família que estejam à frente da empresa, e áreas estratégicas que também possam ter entendimentos diferentes sobre essas áreas. E isso gera uma conversa muito rica, né? E não só isso, também você vai conseguir chegar ao final do questionário e entender como está a sua empresa em relação a todas aquelas outras que já responderam. A gente oferece esse benchmark para você, para sua empresa. Então, você vai conseguir entender como você está hoje e em comparação com empresas do mesmo setor, do mesmo porte, empresas de outros países. Então, é muito legal, não deixem de fazer. E se precisarem também da nossa ajuda para facilitar esse diálogo entre todos que irão receber esse relatório, nós estamos à disposição. Mais uma vez, esse relatório é gratuito, né? É um oferecimento nosso da KPMG, porque é a nossa missão realmente ajudar as empresas familiares a decolarem e continuarem crescendo e eternizando, né, sua cultura, seus valores. E, bom, antes de passar aqui para os nossos convidados, eu queria primeiro deixar aqui para vocês uma enquete, né, como o Gibran comentou. A gente preparou aqui 4 perguntas muito simples, muito rápidas. Elas vão ficar no lado direito aqui de vocês, no chat. Então, abram aí a aba do chat, que é um balãozinho. E essas perguntas vão ficar aqui nos próximos 10 minutos, tá? Daqui a 10 minutos, aliás, daqui a 20 minutos mais ou menos, a gente vai voltar com o resultado dessa enquete, para a gente também avaliar como estão as empresas de vocês hoje. Beleza? Bom, e mais uma vez, né, bom dia, Alexandre, Mauro, muito obrigada por terem aceitado o nosso convite, estarem aqui com a gente hoje. É um prazer enorme para a KPMG receber vocês aqui. E, bom, Alexandre, eu vou começar por você. Melhor do que eu apresentar a sua história, eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua jornada. Você tem uma história muito legal, né? Começou na Condor S.A. com 16 anos de idade e foi crescendo na empresa até se tornar diretor-presidente. E conta pra gente um pouquinho da sua história e também sobre a história da Condor aqui para os nossos convidados. Olá, bom dia a todos os participantes. Obrigado à KPMG pelo convite. É uma honra, um prazer estar aqui com vocês. Falar um pouquinho primeiro da Condor. Então, a Condor é uma empresa que nasceu guerreira, uma empresa extremamente resiliente. Ela foi fundada durante uma grande crise mundial em 1929, ou seja, fazendo 91 anos agora esse ano. Uma empresa que foi fundada por um imigrante alemão, que estava no Brasil já há alguns anos, que tinha começado a sua vida no Brasil pela região sul, inicialmente aqui na região de Joinville, em Santa Catarina, depois migrou para o Paraná, para Curitiba, e acabou vindo a São Bento do Sul, procurando um ambiente que tivesse um clima, e a região aqui tem uma fama de ter um clima muito bom para se viver. Ele veio atrás disso e acabou, com um pouco mais de 50 anos de idade, na época, fundando a Condor, já dando esse nome à marca, na época não era a razão social, que hoje é, dando nome à marca, fazendo aí alusão ao pássaro, né, Condor, porque voa alto, porque é um pássaro forte, e ele tinha essa impressão de que a Condor voaria muito alto. E estava corretíssimo, né? E começou a fábrica aqui, então, em São Bento do Sul, norte de Santa Catarina, fabricando escovas de dente. Então, você imagina, né, um imigrante alemão que veio para o Brasil, que circulou num setor metal mecânico antes de fundar a Condor, veio para uma cidade do interior para criar uma fábrica de escova de dente. E rapidamente, ele era muito habilidoso, mecânico, né, com formação mecânica, começou a produzir outros produtos que levavam cerdas. Então, tudo que ele imaginava naquele momento que era um produto de consumo em massa e que levava cerda, ele começou a produzir. Então, depois das escovas de dente vieram as vassouras, as escovas de lavar, depois as escovas de cabelo, os pincéis. Então, tudo que levava cerda, ele acabou trazendo para o portfólio da Condor naquele momento. Hoje, obviamente, que o portfólio é muito mais extenso, né? Nós temos hoje
negócios e categorias adjacentes que não tem nada a ver com seta, né? Como móveis, por exemplo, como panos, como esponja de lavar louça, enfim, o portfólio cresceu nas adjacências dos primeiros negócios que o fundador, lá em 1929, idealizou. Hoje a gente tem também uma nova empresa que foi adquirida, que também tem a ver com limpeza, mas uma limpeza um pouco mais profissional. E esse marco muito importante na história da Condor foi em 1996, quando já a empresa, aí liderada pelos netos, ou seja, já era a terceira geração da empresa, resolveu dar um passo em direção à governança, que vocês estavam falando aqui um pouquinho na introdução, né? Criando o Conselho de Administração naquela época. A empresa tinha um pouco menos de 70 anos, né? E para uma empresa do porte da Condor naquela época foi um passo bastante, vou falar arrojado, mas bastante inovador, talvez, para uma empresa desse porte há 20, 25, 26 anos atrás, né? E lá para cá o modelo de governança também foi ganhando ajustes, foi mudando e hoje, inclusive, um formato de conselho que a família também já não está no conselho de administração, e sim no conselho de acionista. E da história um pouco mais recente, antes de falar da minha carreira, nós tivemos uma movimentação há 3, 4 anos atrás, que foi uma modernização da nossa marca, que vocês conseguem ver aqui aos fundos da minha parede aqui, que é uma marca que a gente chama de marca icônica, né? Que ele trouxe o ícone e tem o pássaro ali estilizado, né? O pássaro Condor estilizado, obviamente, né? Na formação original, e trazendo um ar mais moderno, uma marca que tem 91 anos de idade, que tem sempre o desafio de continuar se reinventando, né? Seja por produto, por portfólio, mas também por comunicação e por imagem de marca, né? Então, essa é um pouco da Condor, né? Da Condor desses 91 anos de existência. E eu, Alexandre, comecei aqui com 16 anos, como a Carol falou na introdução, comecei fazendo o serviço de banco, o famoso office boy, naquela época, né? Fiquei por pouquíssimo tempo nessa função, fui convidado para ir para a área de contabilidade na época, onde acabou sendo a minha formação, a minha graduação, né? Foi em ciências contábeis, e depois evolui para finanças, gestão, enfim, fiz outras especializações, governança corporativa e assim vai. Mas eu passei por todas as principais funções dentro da área, naquela época, até que em um momento eu tive a oportunidade de assumir a gerência financeira de forma interina, dado a ausência de um profissional naquela época que foi exercer um papel numa empresa do grupo que estava sendo vendida, e acabei ficando depois da função, né, de forma definitiva. Um pouco mais tarde fui convidado para assumir a diretoria administrativa e financeira, quando então o diretor foi convidado para assumir a presidência. Aí por uma questão de destino e por um problema de saúde do presidente, eu acabei ficando um ano na direção, acumulando as duas funções, né, de diretor geral na época, de diretor-presidente mais diretor financeiro. E depois de 2 anos aproximadamente, eu acabei sendo convidado para assumir de forma definitiva a presidência, que hoje já fazem 8 anos, né? Não parece rápido, mas são 32 anos aí de história dentro de uma companhia e sempre se movimentando dentro de funções, né? Tem uma coisa muito importante que quando, principalmente aqui, os nossos funcionários me perguntam em algum evento, né? O que eu fiz, né? Para citar como exemplo aí para ter uma ascensão. Eu sempre fui muito inquieto com o que eu fazia. Então, desde a minha primeira função, que era a função lá de office boy, quando eu voltava do meu trabalho, eu voltava muito rápido para pedir alguma coisa para fazer em outro departamento. Então, ou era na contabilidade, ou era no financeiro, enfim, alguma coisa eu fazia. E assim foi sendo durante toda a minha carreira. Então, eu tive a oportunidade me concedida na época pelos meus líderes, e que eu hoje agradeço muito por essa postura, de ter me oferecido oportunidades para tocar temas diferentes, ou seja, nós tínhamos uma operação de madeiras, resolvemos consolidar essa operação em uma só. Aí eu fui convidado para poder liderar esse projeto. Fizemos aquisições, eu fui convidado para estar à frente de uma das empresas que foi adquirida durante o processo de aquisição. Enfim, temas que não tinham
necessariamente a ver com o meu dia a dia, mas que eu era sempre um candidato a estar disponível, seja onde fosse, né? Passar 40 dias no Mato Grosso, passar 2 meses em Pernambuco, coisas que me deram a condição de ganhar experiência, né? E de me habilitar para outras oportunidades. Então, acho que é isso, né? Que resume um pouco aí a minha carreira e a história da Condor. Poxa, Alexandre, bem legal isso daí. Você falou algumas coisas agora que você não tinha contado para a gente, hein? Esse negócio tem que ser surpresa um pouco, né? Da inquietude, né? De tá tudo quanto é lado, a questão da mobilidade também, bastante interessante, né? E ter começado lá como office boy, 16 anos, eu comecei como trainee na KPMG, como a gente chamava, né? Há 23 atrás. A gente tem algumas coisas parecidas aí. E o pássaro, que o nome Condor, né, vem do pássaro, essa para mim foi novidade também. Então, bem legal aí, umas histórias bem interessantes. Eu acho que, pensando no Mauro aqui também, né, Mauro? Você aí, terceira geração, né, no negócio familiar, nome do avô, né, no seu nome, você é o neto, né? Também aí, quando a gente olha para tudo que tem acontecido com a Concremate, você tem, quando a gente fala usa a palavra inovação, né? A Concremate aí certamente vai sair no search lá do Google, né? E eu queria escutar um pouquinho de você aí, como é que vocês têm abraçado essa causa, né? E um pouquinho de você aí nessa jornada aí familiar. Bom dia a todos. Agradecer a KPMG, a você, Carolina, ao Alexandre. Eu adorei escutar também a trajetória do Alexandre e da Condor, muito interessante. E dizer que é um prazer estar aqui também compartilhando um pouco dessa trajetória da Concremate. Então, eu vou primeiro começar falando um pouquinho quem é a Concremate, que eu acho que é importante. Bem, a Concremate, nós somos um grupo de 3.000 pessoas, 3.000 colaboradores, a grande maioria deles engenheiros, aproximadamente 1.200 engenheiros. Somos uma empresa de serviços técnicos profissionais, né, como classificam hoje fora do Brasil, Professional Services, como é a KPMG, mais na área de business, estratégia. A gente é no setor de engenharia consultiva, que é um segmento específico dentro da cadeia de valor da construção, que é responsável por planos, estudos, projetos e gerenciamento de obras, principalmente com grandes atividades da engenharia consultiva. Então, basicamente, a gente atua como o braço técnico de investidores de infraestrutura, de investidores e de empresas operacionais. A empresa ela tem simultaneamente 230 operações, 230 contratos, com 150 clientes. Elas são faturamento anual na casa de 650 milhões. É uma empresa grande de consultoria, é a maior do Brasil já há 4 anos, a maior da América do Sul, da América Latina. A gente atua em muitos segmentos, né? E tem uma operação forte em meio ambiente também, a gente oferece serviços ambientais. E a gente é movido por uma incrível e contagiante missão de elevar a qualidade e eficiência e sustentabilidade dos investimentos em infraestrutura. Então, isso é muito forte dentro da companhia e eu acho que tem a ver muito com a história, tanto do DNA do fundador, quanto da segunda geração, quanto da terceira geração atual, de equilibrar o pensamento, a busca pelo conhecimento com o fazer, né? O nosso fundador da companhia, meu avô, Paulo Viegas, foi professor daqui da Universidade do Brasil, atual UFRJ, na cátedra de materiais de construção. O nome Concremate vem de controle de concreto e materiais. A empresa foi saindo mais para a parte de consultoria, mas o nome ele traz até uma coisa mais concreta, né? Muitas pessoas acham às vezes que a gente é uma concreteira, quem não conhece a história da empresa. E então eu acho que isso tem no DNA da companhia, essa questão de valorização do conhecimento com o trabalho. A minha carreira, eu comecei minha carreira como trainee numa empresa muito parecida com a KPMG, que foi a Arthur Andersen.
Foi uma grande escola, uma cultura de muita valorização de conhecimento, de capacitação. Eu não tenho dúvida que isso influenciou muito as minhas escolhas futuras. Eu acabei, então, isso eu tinha 21 anos, estudando economia, então convivi ali, foi um período bem duro, assim, muito trabalho, muito estudo, e acaba que a gente se habitua, né, com esse ritmo. Então foi sempre eu sempre priorizei bastante a parte de capacitação e trabalho, essa cultura que o Alexandre colocou, um pouco de dar duro, postergar prazer, né? Pensar em construir uma história, uma narrativa interessante. E eu vim parar na Concremat, então, só alguns anos mais tarde, em 2009, assumindo uma posição executiva. E aí passei também por diversas áreas da empresa, desde a auditoria interna de campo, a diretoria corporativa, a parte de engenharia, até assumir a presidência há 5 anos atrás. Eu queria falar como o foco hoje aqui é crescimento e perenidade, né? Eu queria dizer alguns pontos que eu acho que são chaves, né? Foram chaves ou vêm sendo chaves, né? Eu destaco assim a segunda geração, né? Ela teve um papel, e a segunda geração, quando eu falo tanto do meu pai quanto do meu X, mas dos executivos, porque a Concremat sempre teve essa visão de trabalhar junto, não ser a família, não é o ponto central da empresa. A gente sempre teve sócios minoritários executivos e com participação ativa no comando da empresa. E eu acho que a segunda geração implantou uma governança, conseguiu, ao mesmo tempo que diversificou o negócio, ela implantou uma governança que culminou com um êxito na sucessão. Acho que isso é muito importante, isso aqui fica um recado para as empresas familiares, né? Essa questão da preparação para uma sucessão, seja ela dentro do corpo da família ou fora. A gente trabalhou sempre com apoio de consultorias, porque isso faz a diferença de pessoas que já viveram aquele tipo de problema. Então, a gente tem um hábito de contratação de consultoria, seja de maiores, seja de boutique, de acordo com o projeto, a gente sempre buscou essa assessoria. E acabou isso dando certo, fazendo que a sucessão fosse bem trilhada e não tivesse assim solavancos maiores, porque são períodos bem sensíveis, né? Ainda mais quando é familiar. Eu estava falando com o Gilberto outro dia. Quando é familiar, normalmente você tem, às vezes, um gap de 30 anos entre uma geração e outra. Então, existe fricção nesse caminho entre as gerações que estão passando o bastão. E eu acho que teve muita habilidade do meu pai, do meu tio e dos executivos em fazer essa sucessão com tranquilidade, com confiança, né? Acho que a palavra é confiança. É muito importante nessas sucessões, né? E sobre crescimento e perenidade, eu queria destacar assim, o que vem fazendo a diferença. A Concremat é uma empresa que está no mercado, que teve muitas... ao longo desses 68 anos de empresa, é raro você pegar uma empresa de engenharia construtiva que sobreviveu, porque foram muitas crises. O Brasil, né, não é para amadores, a gente tem um país cheio de oportunidades, mas com crescimento muito errático, e volta e meia tinha um gaps de investimento no país. E eu acho que a empresa sempre, o que ela fez de melhor que os outros, talvez, ela conseguiu olhar bem o mercado, se antecipar a certas mudanças, expandir segmentos de atuação sem expandir a oferta de produtos. Eu acho que isso vem fazendo uma diferença, uma valorização tremenda em pessoas. Eu acho que isso é um diferencial. A gente investe muito em capacitação, inovação, mesmo que isso a gente esteja abrindo mão de resultados de curto prazo. Então é isso, assim, eu tenho essa cultura eu gosto se eu procuro valorizar uma cultura de uma empresa mais horizontalizada, que valorize as pessoas, dê voz às pessoas, né? Não é uma empresa que só líder fala. Então, tem um esforço natural de ter um ambiente de trabalho sadio, né? Isso aí vem muito também do Peter Drucker, assim, que é uma referência para mim. Ele falava muito que as organizações são um alicerce da sociedade, né? A gente tem que ter organizações sadias porque ali
que forjam os valores de uma sociedade, e ali as pessoas passam a maior parte do tempo. E, então, a gente valoriza aqui respeito, escuta, relações horizontais, enfim, e vai criando um clima organizacional sadio para os talentos crescerem. Eu acho que eu passei aí pelos principais pontos. Não sei, mais algum ponto. Acho que é por aí, Gibran. Tivemos alguma pergunta? Poxa, fantástico. Vocês devem saber disso, né? Mas as histórias aí são tão legais que eu não tenho dúvida de que muitos nós que estamos aí nessa live, né, estão se identificando também com essas histórias, né, com o dia a dia que vocês estão contando, com os desafios, né, e com as oportunidades que a gente está vendo. Você falou umas coisas aqui bem legais, né, Mauro, igual o Alexandre, mas horizontalização, um negócio que a gente acredita pra caramba também na KPMG, a gente está trabalhando cada vez mais dessa forma, porque é uma forma também de você estimular que as pessoas performem no seu full potential, né? E a gente acredita muito nisso. Outra coisa que eu acho que é bem legal é a questão da confiança, né? Você está no ramo de consultoria, né? Assim como nós também estamos, a gente vive de credibilidade, então isso é meio que core, né? Dá para ser diferente e não necessariamente uma empresa de consultoria apenas, isso aqui vale para todo mundo, né? Vejo aí que vocês dois jogam realmente em todas as posições e eu acho que o outro assunto aqui de destaque, quando você fala da consideração da sustentabilidade, né, e no impacto que os projetos têm, isso está bem legal, acho que conecta muito com o tema que está bastante em voga agora, que é o ESG, né, o Environment, Social and Governance. Então, assim, na KPMG isso tem sido agenda, no topo da agenda para a gente também, né. Bom, eu acho que, Carol, eu estou vendo aqui que saíram uns resultados aí, você quer falar um pouco sobre isso daqui? Bom, saiu aqui do lado direito de vocês, né, o resultado aqui dessa enquete que nós fizemos. E falando rapidamente, né, a gente perguntou se o mercado onde vocês atuam cresceu ou decresceu, e aí pelas respostas que nós tivemos ficou praticamente empatado, um pouquinho mais que cresceu, né, isso é interessante. Sobre as áreas que teriam mais prioridade de investimento, ficou praticamente tudo também, né, empatado. A gente está vendo aqui uma necessidade muito grande de investimento em tecnologia, de melhorar os mecanismos de governança, trabalhar a cultura da empresa, as pessoas, né, isso com um pouquinho mais de ênfase aqui nas respostas, expandir também para novos mercados e desenvolver novos canais. Então, aqui, talvez, se a gente for ler um pouquinho esse resultado, melhorar governança e cultura tem sido aqui as prioridades. E, bom... Carol, eu estou vendo aqui essa pergunta número 1, né? Desculpa te interromper. Eu vi lá que a gente está com 70% sem resposta, né? E eu estou pensando aqui, será que faltou uma outra opção ali que ficou empatado, ficou igual ao ano anterior? Nem cresceu, nem decresceu? Talvez eu 71% represente, né? Pode ser isso também. E em relação à execução do planejamento estratégico, a gente viu aqui que as pessoas conseguiram executar pelo menos 50% a 80%, mas tiveram que fazer mudanças de rota, né? Algumas pessoas aqui colocaram que não conseguiram executar nem 50%. E poucas empresas também, né? Acho que a primeira e a última opção foram as que tiveram menos resposta. E, por fim, se você está trabalhando de casa ou na empresa, também está empatado, né? Tá bem próximo. Acho que é um modelo híbrido de trabalho em casa, trabalho na empresa, no escritório, também está sendo, talvez, aqui a grande maioria. Eu acho que aqui talvez alguns de nós, ou muitos de nós, talvez não tenhamos conseguido ver ali quando deu o pop-up da pesquisa também, mas de qualquer forma é interessante ver com o número de respostas que existem tendências aqui, né? Então, bem legal. Eu queria, se vocês acham que vale a pena aqui, talvez direcionar uma pergunta, né, adicional aqui, tanto para o Alexandre quanto para o Mauro. Vocês fiquem à vontade aí de quem quer dar largada nessa, né? Mas quando a gente pensa na pandemia, né, que certamente ela teve o ônus, né, como eu dizia no começo, e o ônus pessoal e também o ônus de negócio, né? Talvez ela tenha trazido também uma série de, e com todo respeito, né, ao ônus, né? Eu mesmo perdi familiares, né, mais distantes, mas perdi. E sofremos bastante no negócio também, mas conseguimos dar a volta por cima, né? Mas
talvez quando a gente olha para o lado do bônus, se é que ele existe, né? Talvez tenha aí uma série de aprendizados. Eu queria ver como é que vocês enxergam isso, né? Será que ainda dá para olhar pensando em crescimento e perenidade, né? Será que dá para a gente continuar naquela mesma tocada de sempre construir o futuro usando o passado como base, né? Plano estratégico a cada 5 anos, revisitando a cada 3. Como é que você tem visto isso aí na nova realidade de vocês? Fique à vontade, quem quiser atacar primeiro. Mauro, me permite? Antes de falar, então, Mauro, parabéns pela tua história também. A gente se conheceu por aqui, eu não tinha escutado você falando sobre a tua história da Cockermate, então parabéns aí, é um prazer te escutar. Sempre olhar para o passado é importante, mas assim, acho que cada vez menos, né? Cada vez mais olhar tendências, acho que tem sido talvez o novo normal dos planejamentos, né? Acho que olhar 3, 5 anos para frente, no meu ponto de vista, continua sendo um modelo, pelo menos nesse momento, um modelo ideal, porém com ajustes na dinâmica de revisitação. Então, ou seja, o caminho está definido, a gente quer chegar em tal lugar, mas eventualmente a gente precisa mudar a rota, né? E revisitar essa rota, esse caminho com mais frequência, eu acho que se torna cada vez mais necessário. Então, não dá para parar e pensar que vai continuar sendo normal olhar para o planejamento estratégico uma vez por ano, a cada 2 anos, não. Acho que tem que ter uma dinâmica muito mais frequente de olhar para aquelas principais iniciativas estratégicas aí que trazem aí o futuro da empresa, né? O crescimento acelerado, enfim. Acho que talvez não é tão novo, mas agora cada vez mais necessário. E quando a gente olha o que mudou, pelo menos do ponto de vista aqui do lado da Condor, né? É que a gente sabe que pode ser mais rápido, que a gente sabe que pode conviver com inovações como videoconferências, né, de reuniões, otimizar o tempo, né, essa questão do home office híbrido aí, né, um pouco em casa, algumas funções funcionam bem em casa, outras nem tanto. Então, acho que esse aprendizado é um aprendizado que fica e que vai nos trazer um dinamismo muito diferente daqui para frente. Então, a gente que está aqui, de novo, trazendo o exemplo da Condor, no sul do Brasil, e que se desloca com frequência para reuniões rápidas em São Paulo, no Rio, Brasília. Hoje a gente está fazendo da mesma forma aqui de dentro da companhia, né? Então, acho que a gente ganha aí uma questão de produtividade importante. Tem temas que, obviamente, que vão continuar sendo presenciais e que o presencial não vai ser substituído. Mas outros a gente consegue substituir e otimizar essa relação aí de tempo, né? Acho que são os principais comentários meus aí. Novamente, obrigado aí. Então, aqui, talvez pegando os takeaways, né, os highlights aqui, revisitar, de fato, o plano estratégico, né, com mais pit stops ao longo do tempo, né? O passado continuará sendo relevante, né? Sempre, mas cada vez mais olhar tendências, né? Os modelos ambidestros, né, que eventualmente até vão conseguir gerar um certo ganho de produtividade, né? Não, legal. Coisas aqui que realmente fazem a gente refletir, né, Mauro? Eu vou até conectar esse assunto com um capítulo importante que eu acabei não destacando na anterior, que foi um evento, um fato relevante, em 2017, em janeiro. A gente teve uma mudança de controle acionário na empresa. Essa empresa que está aqui atrás de mim, chinesa CCCC, é China Communications Construction Company, uma das maiores empresas de infraestrutura da China. Ela estava buscando entrar no país e querendo ter uma plataforma local, e a gente acabou chegando a um acordo de venda de 80% das ações para essa empresa que hoje controla a Cockermate, estão no conselho, não mudaram a gestão em absolutamente nada. Na verdade, criaram uma nova avenida de crescimento para a empresa, que é no setor de grandes obras. E a gente, então, teve que fazer uma grande revisão do plano de negócio, do planejamento estratégico. A gente fez um post-merge integration aí, que a gente revisou o planejamento estratégico. E aí, como a gente tem trabalhado, muito parecido com o que o Alexandre falou, assim, horizontes de 3 a 5 anos, mais para 3, revisão das iniciativas estratégicas anualmente,
trabalhando também a parte de orçamento, fazendo alguns exercícios de orçamento base zero, para a gente fazer as realocações de recursos diárias dentro da empresa, onde você quer priorizar iniciativas, porque a gente sabe que muita coisa precisa, quase tudo, né? Sem recurso não vai para frente, fica só no sonho. Então, eu acho que a gente vem trabalhando dessa forma. Em relação à pandemia, a gente vê, eu acho que tivemos uma resposta muito rápida em termos de adaptação a essas novas condições de trabalho. A gente hoje tem 1.300 pessoas em home office e outras 1.700 em canteiros, em obras. Então, quem pode ficar em casa, quem precisa estar no trabalho. E aí tem um trabalho muito intenso de PSNF, da área de TI, que a gente está trabalhando com todos os sistemas de nuvem, e dos gestores, né, para fazer a gestão da performance dessas equipes que estão trabalhando remotas em suas casas. Então, tem essas... comunicação, acho que é a palavra-chave de a evolução dos sistemas de comunicação, da maturidade, dos diálogos, dos ritos de cada equipe, de fazer gestão de performance, porque a gente vai descobrindo que realmente tem postos que, eventualmente, não precisam trabalhar no escritório. Tem outros que vão precisar, tem outros que vão precisar ir de vez em quando. Então, acho que essa revisão é interessante, né? A gente escuta algumas pessoas demandando, por exemplo, saber se o posto pode ficar definitivamente em home office, e pode se mudar para um lugar com uma qualidade de vida melhor. Então, são demandas da sociedade que acho que as empresas têm que endereçar, e é importante nós, dirigentes de empresas, estarmos atentos e ouvindo e respondendo a isso. Muito, muito legal, Mauro. Você tem uma coisa que eu acho que a gente, acho que todos nós, né, possivelmente aprendemos aí nessa crise, foi a priorização, né, do foco no que é importante, o que eu posso fazer hoje, o que eu posso deixar para amanhã, né, para a gente atravessar isso. Eu acho que a questão do orçamento base zero, né, é bem interessante isso também. Eu acho que realmente nessa questão de não olhar tanto mais para o passado, mas para as tendências de futuro, isso realmente é uma nova realidade também. O Alexandre falou um pouquinho sobre isso, né? E que certamente, né, aí tem um ponto comum aí, realmente, plano estratégico de 3 anos, né, revisitando anualmente, né? E você fez um comentário aqui que eu achei bem legal, que é a questão da maturidade dos diálogos, né? E talvez eu vou emendar essa aqui, fazendo uma pergunta meio que surpresa para você, tá? Mais pessoal, né? Mas eu fico pensando aqui, eu estou numa empresa de professional services, né? Assim como você está. Acho que a diferença entre eu e você é que eu não estou numa empresa familiar, e você sim, né? E aqui, obviamente, como em qualquer lugar, a gente tem que ter maturidade no diálogo sempre, né? Mas quando você está em família, é difícil manter às vezes, e como é que você lida com isso estando dentro de casa, né? Dá para brigar ou não? Tem que ser sempre ali mantendo a linha também. Gilberto, dá para brigar. Eu acho que, assim, eu estou até numa fase agora me adaptando, porque a gente só deixou de ser uma empresa familiar, de certa forma, e agora é uma espécie de corporation, aí, tem sócio controlador e um grupo minoritário. Mas eu e meu irmão fazemos parte da terceira geração, e eu tenho meu pai e meu tio que fizeram parte durante um longo tempo da trajetória da empresa segunda, estão no conselho hoje. E houve muita fricção, houve assim, eu acho que as conversas, as brigas, a maior parte delas foram produtivas para a organização, assim, porque tinha uma busca de escolhas, de caminhos, e muitas vezes, numa empresa familiar que não tem uma geração de baixo querendo ocupar espaço, os funcionários ficam receosos de contestar o presidente, né, o líder. E isso, de certa forma, quando você é filho, você não tem esse pudor todo, esse cuidado. Então teve muito debate interessante de ideias, né, porque a gente sempre teve um alinhamento de ideais, uma visão de construir uma empresa sadia, competente. Então, essa fricção funcionou muito bem, às vezes um pouco desgastante,
mas no final do dia eu acho que ela também é parte de um resultado positivo de processo sucessório. Fiquei 2 vezes aqui. Não, obrigado, Mauro, muito legal. E talvez eu pensando aqui um pouco no Alexandre também, né, Alexandre? Poxa, você falou aí no começo que a família, né, já não está na gestão há muito tempo, né? E mais recentemente ela deixou de fazer parte do conselho também. Fico imaginando como é que deve ter sido para você, primeiro a confiança, né, que eles têm depositado, a gente falou a palavra confiança aqui algumas vezes, né, mas primeiro parabéns aí pela confiança que certamente a família tem depositado em você, né, mas eu fico imaginando como que foi atravessar esse período, né, não que ele tenha acabado, mas com a família não estando nem no dia a dia, né, e também nem estando no conselho, né, como é que foi isso aí? São 2 momentos, né? O primeiro momento lá atrás, que talvez foi o mais complexo, né? Porque eles viviam a gestão da companhia, eles moravam próximo à empresa, a vida deles era aqui, né? E alguns deles, inclusive, desde criança, né? Circulando com o avô, com o pai, enfim. Então, sair da gestão, naquele momento, ir para o conselho, acho que foi um passo importantíssimo e inteligente que os acionistas naquele momento deram para a perenidade, para o futuro da companhia. Então, acho que foi muito desafiador, né, naquele momento, até porque quem ascendeu naquele momento tinha uma responsabilidade de fazer mudanças importantes na companhia, né? Naquele momento, o diretor-presidente, o primeiro, não familiar, não foi uma pessoa de carreira, foi uma pessoa que veio de mercado e que foi uma pessoa extremamente importante nesse processo de mudança, né? Para encarar aquelas primeiras mudanças que se sentia necessidade, que a família, na época, já tinha diagnosticado, né? Então, esse modelo foi ganhando mais maturidade, né? O conselho também foi se movimentando, mesmo com os familiares, né? Sempre, desde o primeiro, isso é uma questão importante, ó. Desde o primeiro conselho que a Condor quando criou, já tinham 2 profissionais que não eram familiares. Então, a Condor já criou o conselho trazendo naquela época o conceito de conselheiro independente, né? Uhum. E aí foi criando uma dinâmica, foi passando depois o bastão de pai para filho, né? Foram se movimentando e agora, mais recentemente, um passo novamente importante que você citou, né, na sua pergunta, que foi a família se afastar do conselho de administração e ficar exclusivamente no conselho de acionista e, obviamente, que os sócios, né, os pais aí, os detentores do capital, com uma estratégia, obviamente, de sucessão no conselho de acionista, né? Então, um processo, uma estrutura de governança bastante interessante, bastante robusta, para uma empresa do nosso jeitão, né? Nosso tamanho, especialmente. Então, é uma estrutura de sucessão familiar, acho que muito bem pensada por eles e muito bem conduzida por eles, né? E quando a gente fala desse momento, que foi um momento mais nervoso, né? A família mais distante, né? Isso não quer dizer que a gente deixou de conversar, muito pelo contrário, né? E nesse momento a gente acabou criando, junto com o Conselho de Administração, que é muito atuante, nosso Conselho de Administração, hoje formado por 5 membros, né? Muito atuante nesse momento aí que a gente começa esse desafio da pandemia lá em meados de março, ainda mais atuante, e criamos um canal de comunicação, além de um canal normal, que poderia ser uma simples ligação para mim ou para o presidente do Conselho. Nós criamos um canal de informação de um boletim semanal, um boletim Covid-19 semanal, enviado aos acionistas, né? Naquele momento com mais frequência, depois foi espaçando um pouquinho, e depois no mercado, nos nossos segmentos, acabaram tendo uma saída do momento de crise muito rápido, né? E indo para um outro extremo, né? Foi um extremo de insegurança, de susto, de desaceleração, para um momento de trabalhar no ritmo que a fábrica permite trabalhar, né? Muito acelerado. Então, mas essa transição aí, esse formato de atender os acionistas e de criar um canal específico foi fundamental. Foi fundamental. Poxa, que legal, Alexandre. Parabéns. Oi, Mauro, vai lá. Só aproveitando que o Alexandre colocou, eu acho que também
eu comentei, essa fricção, né, que acontece em muitas empresas familiares. Eu acho que ela também ficava num nível adequado por conta disso que o Alexandre colocou, sempre com membros independentes. Conselho, desde sei lá, 30, 40 anos, nós temos conselho sempre com membros independentes, técnicos que estão lá. Então, assim, dá uma seriedade, que ali não é uma sala de família, você está na sala de estar, que tudo pode acontecer. Então, tem um nível de maturidade na discussão, e eles elevam também, os conselheiros ajudam, né, a puxar essa raça para cima. Então, eu acho que é uma iniciativa reforçada, é importante. Não, vamos lá, vamos combinar que o desafio sempre feito para alguém independente, né, em qualquer instância da vida de uma empresa, ele sempre, pelo menos ele traz reflexões, né, que fazem aqueles que têm mais o conflito do interesse por ser dono, por estar ali no dia a dia, parar, né, um passo para trás, olhar com um leque um pouco mais amplo, para realmente ajudar na tomada de decisão, né. Não, legal, gente, parabéns. Vai lá, Mauro, você quer complementar? Não, eu quero só também dizer uma coisa que foi muito marcante, que eu acho que vale a pena também compartilhar. Lá pelos anos 2000, a segunda geração e a terceira geração decidiram juntas fazer formação executiva. Todo mundo. Então a gente conheceu um professor, o José Paulo Carelli, que é responsável pelo ISE e o IESE aqui no Brasil, em São Paulo, e tem lá os cursos de Advanced Management Program. E isso deu vocabulário, repertório comum também para a segunda e terceira geração em relação a todos esses pratos que a gente tem que rodar, de estratégia, pessoas, operações, finanças, recursos humanos. Isso ajuda muito as organizações, eu acho, a prosperarem também. Não, legal. Eu acho que Não, obrigado, Mauro. Muito bom mesmo, viu, Alexandre? Fantástico. Eu acho que a Carol deve ter alguma pergunta do público aí, uma pergunta bomba. Tem alguma, Carol? Vamos lá. Chegando aqui algumas perguntas, né? Inclusive, a gente está quase acabando o evento, então manda as perguntas de vocês. Se a gente não conseguir responder aqui, a gente endereça depois. Mas tivemos alguns comentários legais. O Emerson Carneiro comentou que é muito bacana entender que realmente as pessoas são bem mais valiosas das empresas, sejam elas pequenas, grandes, médias, familiares ou não. Deu parabéns a todos vocês. Legal. Tem... também ele comentou mesmo, o Emerson, que faz todo sentido realmente ter o planejamento, revisitar e se adequar de acordo com os cenários, que isso realmente está muito adequado. E aí tem uma pergunta aqui da Paula, na verdade ela mandou duas, eu vou combinar as duas perguntas, que também tem a ver com o que vocês estavam comentando. Primeiro, se vocês veem que a influência da governança corporativa no crescimento das empresas é uma regra e para regrar as relações entre a empresa e a família empresária, ou seja, entre a empresa e a própria família, e também se para vocês as práticas de governança e ações socioambientais, né, as 3 letrinhas aí ESG, que está muito sendo falado hoje, se isso é um real fator para a perenidade das empresas, ou se isso é somente para uma ação que é para o mercado investidor ver? Ótima pergunta, hein? Quem se arrisca aí, hein? Bem, eu posso me arriscar aqui começando. Acho que a questão do ESG aí, eu acho que é uma demanda que chega para ficar, porque é uma demanda que já vem das gerações atuais, acho que são 20 aos 40 anos, essa turma que ocupa hoje tem uma participação grande nas empresas, eles têm essa demanda da responsabilidade social e ambiental. Então, e até os investidores, né? O que a gente vê hoje, os investidores, o dinheiro também está mudando de mão de geração lá fora, e os herdeiros, gestores desses ativos, também não querem mais, querem saber do footprint aí de carbono de cada organização, de como é que ela cuida dos seus funcionários, qual é a distância entre os salários, enfim, tem toda uma questão importante sendo debatida, visando melhores condições de vida, né, do planeta. Então, eu acho que é necessidade, mais do que fazer... É óbvio que você tem a velocidade de fazer isso, você compete no seu setor, você tem que ficar atento
para você não criar uma estrutura de custo que deixa não fora da competição, mas está todo mundo, acho que, trilhando de alguma forma isso aí, esse caminho. Muito legal. Você quer fazer algum comentário, Alexandre, ou algum complemento? Totalmente, sim, concordo. Não, fantástico, gente. Vai lá. Eu vou só complementar, que eu acho que foi uma parte da pergunta, que, na minha opinião, sim, o modelo de governança bem implementado, ele traz contribuições relevantes no crescimento da companhia no médio e longo prazo. Né? Talvez pode não ser perceptível no curtíssimo prazo, mas eu acho que essa maturidade de governança que alinha, né, na prática alinha aí a gestão com o conselho, com acionistas, né, acho que é fundamental para a perenidade dos negócios e, por consequência, para o seu crescimento. Né? Acho que assim o modelo de governança é um modelo sem volta, independente do tamanho da companhia. Cada um, obviamente, no seu momento, né, mas é indispensável. Muito legal. Eu acho que até engraçado que a última interação, então, com base nas perguntas, até acabou conectando com esse próprio QR Code que fala do assessment do momento de governança corporativa em que a empresa se encontra, né? Então, a gente realmente sugere que vocês não esqueçam de passar por isso aí. Certamente vai, no mínimo, fazer algumas provocações bastante interessantes. Né? Carol, eu sei que você tem algum recado bem rapidinho. Dá tempo de fazer mais uma pergunta rapidinho? Acho que tá bom. Rápido. Tendo em vista tudo que a gente falou, né, qual é o papel do CEO, do presidente de uma empresa, em conduzir todas essas mudanças, todas essas ações, principalmente no momento que a gente está vivendo hoje? Rapidinho, 1 minuto para cada um de vocês responder. Alexandre. Primeiro, acho que estar preparado psicologicamente para mudanças, né? E para mudanças rápidas. Acho que isso é fundamental, né? Escutar muito, né? E o Mauro falou um pouco disso, né? De estar aberto, de dar ouvido às pessoas, né? Dar voz às pessoas. Acho que foi a expressão que ele usou e se torna cada vez mais importante em momentos como esse, né? Momentos diferentes, né? Momentos em que a gente está passando por aquilo que não passou. Então, acho que esse é um papel importante do CEO conseguir ser o maestro dessa questão toda. Né? Acho que isso é fundamental. Né? Como que você leva isso para cima, como é que você conduz o teu time com todos os liderados, dos teus liderados, como é que você deixa esse tema democrático dentro da organização. Né? Acho que esse é um papel fundamental do CEO nesses momentos de crise. Concordando com tudo que o Alexandre falou aqui e complementando, gosto também dessa visão de que o CEO ele tem o papel de comunicar uma visão de longo prazo, né, de ligar o farol alto da organização para ela entender para onde é que a gente está, a gente mira, para onde a gente caminha. Eu acho que a parte também de integração, o CEO ele tem um papel fundamental, assim como todos os C-levels, né? Dessa forma, toda a função de diretiva é de integrar, né, equipes, processos, porque o que a gente não pode ver em organizações é o que eu chamo da entropia, né? Tem que ter sinergia. 1 mais 1, ele pode ser desde de 0 a 4, sei lá. Então, você bota a potência que 2 pessoas podem fazer. Ele nunca vai dar 2, né, numa organização. Pode ser, vamos fazer uma conta mais de engenheiro, seria entre 1.8 e 2.3. Né? Então, eu acho que esse é um papel importante. E acho que assim, ter essa convicção que essa organização tem um processo de análise de problema, de capacidade de tomar decisão. Eu acho que dá uma segurança de que você tem processos internos ou competências internas, que a organização não vai deixar um problema ficar ficando sem alguém analisar, decidir, escalar, o que for. Você sabe que, né, Mauro, tem a gente já vai encerrando aqui, né, mas tem bastante a nossa pesquisa. A gente tem o CEO Outlook da KPMG, que é uma pesquisa com mais de 1.600 CEOs no mundo inteiro, e a gente tropicaliza isso por cortes. O Brasil tem, acho que são 200 e tantos, né? E na nossa pesquisa do ano passado, desse ano acabou de sair, ela está disponível na internet. Do ano passado, ela falava muito sobre a questão da cultura do erro, né, da tolerância ao erro,
Mas não no sentido de, vamos lá, pessoal, vamos fazer o que a gente quiser, se errar não tem problema, não é isso, né? Mas é aquela questão de você realmente dar autonomia, né? Você horizontalizar de maneira que as pessoas consigam inovar e você tolera o erro sem esperar ele ficar grande, né? E você vai abandonando os projetos não bem-sucedidos e vai jogando lenha naqueles que estão dando certo, né? Muito legal isso. Eu acho que a questão da resiliência mental, né, que o Alexandre colocou também, fenomenal. Acho que se o presidente não tem resiliência mental, poxa, é top total, né? E a meritocracia, né, cara? Eu acho que isso, aqui para dar entre 1,8 e 2,6, sem meritocracia vai ficar de 1,8 para baixo, né? Fica na média, né? Mas muito legal. Vocês falaram coisas aqui muito bonitas que, para mim, pelo menos, fez bastante sentido. Não tenho dúvida que vai inspirar muitas das pessoas que estão com nós aí já com fome, porque chegou a hora do almoço, né? E a gente ainda não conseguiu terminar. Mas, olha, fenomenal. Acho que a Carol tem 1 ou 2 recadinhos muito rápidos aqui, né, Carol? E a gente encerra. Sim. Bom, só mais uma vez agradecer a todos vocês, né, por participarem, ficarem com a gente até o final. E nós vamos fazer uma pesquisa de satisfação, 3 perguntas rápidas também. Por favor, nos avaliem em relação ao evento e a gente também está pedindo sugestões, né, de temas e palestrantes, pessoas que vocês gostariam de ouvir aqui. Então, deixem aí os seus comentários. E convidar também a todos para participarem dos próximos eventos. A gente já tem 2 agendados, um em novembro, dia 26 de novembro, e um outro no início de dezembro, para a gente encerrar esse ano. Tá? Muito obrigada a todos também. E, Gilbran, agora deixa eu você agradecer todos os nossos convidados também. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Mauro. Não, é isso aí, gente. Mandaram bem demais, Alexandre e Mauro. Super executivos aqui, realmente compartilhando best practices, mas além do dia a dia, como foi passar pela pandemia, realmente com uma visão de futuro, olhando para frente, né, com um propósito maior. Então, não, eu realmente fico muito agradecido pela participação de vocês dois. Eu aprendi muito aqui hoje, espero que o nosso público aí também tenha aprendido, né? E vamos fazer disso daqui uma comunidade, né? Vamos andar juntos aqui para frente, vamos, né, navegar aí por cada um desses tópicos da mandala. Se tiver tópico novo, a gente põe na lista também, né? E aí a gente vai se conhecendo um ao outro. E quem sabe em algum momento fazer um evento desse aqui presencial, onde a gente possa aí se dar um abraço também, né? Então, com isso aí, eu quero desejar um ótimo dia para todo mundo, né? Um bom almoço aí. E obrigado por ter ficado firme com a gente até o final. Obrigada. Thumbs up. Legal. Obrigado. Grande abraço a todos. Obrigado a todos. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.